Alô, alô, estamos aqui com mais um episódio do podcast Implantes Hormonais e Mais. E a ideia aqui do nosso podcast é sempre trazer para vocês os implantes hormonais na ótica do médico, da paciente e de outras especialidades que também se comunicam com implantes hormonais. E eu sempre procuro trazer aqui para vocês pacientes que já têm história com implante, pacientes que já usam há muito tempo e que eu sei e que não é para trazer só o bom nem só o ruim, é para trazer a verdade, é a vida real de quem usa implantes hormonais. E hoje eu convidei uma amiga minha, uma mulher maravilhosa, ativa, empresária de sucesso, que eu admiro muito e que usa implantes há muitos anos. E eu pedi para Paula Frank vir aqui falar com a gente da experiência dela com mais de uma década de uso de implantes. Então, hoje é a história de Paula, de vida real de implantes hormonais. Obrigada, amiga, por ter vindo. Um prazer enorme, né, falar da minha experiência, né, quase meia vida, usando os implantes, né, tendo essa experiência, né, maravilhosa que é uma descoberta diária. Primeira vez, vou botar implante, como é que surgiu essa ideia? Quem te falou? Precisou de coragem ou foi super tranquilo? Qual foi o gatilho para você chegar lá e começar a usar os implantes? Com 23 anos, eu tive minha primeira filha, né, Sara. E logo após que eu tive Sarinha, eu busquei um contraceptivo, né, que não só me trouxesse a questão da proteção, mas que também me ajudasse na questão de como é que eu posso falar? Disposição, exatamente, disposição e tal, que fosse uma complementação por conta do meu trabalho, né, você sabe que eu sempre trabalhei muito e eu precisava dessa energia. E aí, sempre ouvi falar muito, né, de Dr. Elcimar, das técnicas, dos resultados. E aí tive aquela curiosidade. Eu acho que o que me despertou foi a curiosidade em aprender e saber um pouco mais do que é realmente o implante, do que é a gestrinona. E aí marquei uma consulta com ele. Ele é realmente encantador, foi encantador, me atendeu como ninguém, me prescreveu os exames. Menina, você é tão jovem, já teve filha e tal, nada de menstruar, nada de sentir cólica, nada de sentir TPM, nada de excesso de chocolate, porque eu tinha quando, né, na TPM, minha filha, era o doce eu e o doce, eu e o doce, vamos melhorar isso e tal. E aí eu comecei com o G6, né, com a gestrinona, 6 implantes, 6 tubinhos. Gente, eu sou até suspeita em falar porque eu não tive nenhuma reação ruim, né? Eu usei implante durante 14 anos da minha vida. E eu só tenho a relatar benefícios, né? O fato de não sentir mais cólicas, o fato de não ter aquela coisa de até por ter relacionamentos estáveis, casamento e tal, de não precisar fazer aquele controle, ou do próprio DIU e tal. E, principalmente, do bem-estar, sabe? Que o implante me trazia. Encaixou muito, mano, comigo, sabe? Até o meu tecido, a minha pele mudou. Eu sempre fui grande, né? Sempre tive o porte físico grande, então eu tinha dificuldade em perder peso. Eu tinha dificuldade em ter um tônus muscular melhor. E a gestrinona me ajudou muito nisso, né? Muito. Então, eu passei a ter um corpo mais bem definido, eu passei a ter uma qualidade de vida melhor, diminuir a compulsão por doce. Então, como eu falei, foi uma descoberta diária, né? Eu comecei a entender ou por conta da minha compulsão, ou por conta da minha pele, da academia, até de me dar gosto pra eu treinar, né? Isso tudo foi me trazendo. Nasceram uns pelos, outros, é verdade, nasce, né? Nasceram uns no meu queixo, nada que a depilação definitiva não resolva, né? No início eu senti um pouco de queda de cabelo, mas foi só no início, depois o próprio Dr. Elcimar me prescreveu suplementos, né? Para diminuir essa queda. E assim foi a minha jornada. Não fiquei permanentemente com o G6. Houve alterações, né? Quando eu ganhei peso, precisou aumentar a dose. Já com
com um segundo médico que me atendeu. Ele já me prescreveu a testosterona também, que me ajudou bastante na questão do próprio lá libido. No início ou já mais depois? Já, eu tenho 14 anos de vida de implante, né? Vamos lá, acho que depois de 7 anos, 8 aí anos. Você foi mudando. Já foi mudando, né? Eu coloquei uma época estradiol, depois tirou. Aí eu fiquei com G6, 2T. E foi indo, mas no final das contas eu fiquei com o G7. Que foi o que mais ajustou ao meu peso, né? E a estatura, que eu acho que isso é uma coisa muito bacana de ser dita, né? Não existe uma fórmula mágica, um número exato, G3, G4, G8. Sim. Isso vai muito de acordo com a sua necessidade, né? Muitas vezes até o seu corpo se adapta, né? Aquela quantidade de gestrinona e ela precisa dar um upzinho, né? Pra surtir um efeito diferente do que aquilo que você já estava tendo. Às vezes você tá com a queda, né? Você tá down, você precisa dar um up, né? Então tem essas coisas mesmo de adaptação. De todo ano. Uma das coisas mais legais de fazer o tratamento com implante é que todo ano você tem que voltar no médico e refazer todos os exames. É verdade. E você tem que sentar com o médico, você tem que conversar com o médico. E poucas pessoas têm esse hábito de realmente fazer exames completos anuais. E sentar com o médico e rever e conversar sobre. Então, indiretamente, você acaba tendo um acompanhamento. É verdade. E aí, que eu não faria. Do médico, se fosse pra eu fazer todo ano, fazer uma geral, assim, né? não. Mas pra você colocar um implante, você precisa fazer o check-up. E aí você conversa com o médico, fala como você tá. E aí o médico vê o que é hormonal, o que não é hormonal. E ajusta isso, de você tá mais pra baixo, ou de você tá mais assim. Ou pode ser uma questão hormonal, pode não ser uma questão hormonal, e aí é da sensibilidade do médico saber o que é que o implante vai ajudar e onde é que não é o implante que ajuda. Mas tem algumas coisas importantes que você falou ali que eu vejo muito acontecer. Uma das coisas é assim, às vezes as pessoas acham que só as mulheres que já são super saradas e não sei o que e tal, vão se dar bem com o implante. E você estava dizendo lá, já no início, dizendo, poxa, eu tinha dificuldade de perder peso, eu já era grande, tinha dificuldade de perder peso, não tinha resultado na academia. E aí isso desmotiva. Porque quem é que quer ir pra academia? Todo dia, e não vê o resultado? E não é uma coisa que eu gosto, exato, né, particularmente. A maioria das pessoas não gosta. A maioria das pessoas faz academia por necessidade. As pessoas que gostam é porque já se acostumaram e porque veem resultado. Mas ninguém gosta de ir pra academia sem ver resultado. Entendeu? Assim, você vai ficar indo. E as pessoas que têm mais flacidez, que têm uma estrutura um pouco maior e tal, tem já mais gordura. E eu engordei muito na gravidez de Sarinha, entendeu? Né? Quando eu engordei 30 quilos na gravidez de Sarinha. Então, quando eu voltei pro meu peso saudável, o implante, ele foi um fator determinante para me ajudar no ganho de massa magra, para meu corpo voltar, né, a ter o músculo, a ficar mais saradinho, mais durinho. Mais durinho, né? E não, você sabe que eu não sou uma pessoa de habituê de academia, de que vai todos os dias, não sou, mas o implante me ajudou muito. Porque o resultado vem mais rápido, né? Assim, você faz o negócio e o resultado vem. Você faz o negócio e o resultado vem. E aí isso motiva. E aí né, você vai indo mais um pouquinho, vai não sei o quê. Mas é importante a gente dizer isso. Porque às vezes as pessoas acham que não. Que só quem já é agraciada pela natureza, que vai se dar bem. E não é bem assim. Não é nada assim. O implante ajuda mesmo. A constituição de massa muscular ajuda muito nessa questão da flacidez. Eu sinto isso muito também. Quando eu tô com implante, é outra história, né? Assim, a textura, né, da pele é diferente. E tudo motiva, você pega no braço, o braço tá mais durinho, você pega, sabe? Enfim. Não só isso também, tem outros detalhezinhos a mais, né? Pode falar dos detalhes, adoro quando tem detalhezinhos, pode falar dos detalhes. Não, é sério, eu não tenho problemas, né? Eu sempre gostei muito do negócio, né? Toda baiana gosta muito do negócio, só que
Tinha horas que eu não tava com muito saco, muita paciência, mas com o implante é diferente, você tá sempre disposta, né? Não é aquela coisa exagerada, como vejo algumas pessoas, isso já é acho que é uma superdosagem. Mas no meu caso, não. Até quando eu tava cansada, eu sentia vontade, né? O prazer era muito maior. Isso. O alcance, né? Do orgasmo era mais fácil, era mais prazeroso, era mais... O tempo, não era aquela coisa, era um tempo, então era mais gostoso, né? A vida sexual realmente implementa muito, o implante implementa muito na vida sexual, na vida do casal. Não, com certeza. Isso é uma coisa, as pessoas falam às vezes assim, vou botar o implante, vai melhorar a libido. E não é a libido, porque a libido é outra coisa. Libido é multifatorial. Libido tem um monte de coisa. Libido tem se você tá bem ou não com o seu par. Se você gosta ou não do seu par. Se você tá bem, se você tá com dívida, se você não tá com dívida. Sabe, tem um monte de coisa que envolve. Cabeça, né? Se você tá descansado. Mas o que a gestrinona, nesse caso, implica diretamente é na resposta sexual. Então, assim, às vezes a pessoa... tem vontade, quer estar ali com o marido, e quer, ou com o namorado, enfim. Mas tem que fazer, Ave Maria, uma maratona pra você conseguir chegar, entendeu? Assim, e aí, só de pensar que vai ter a maratona, a pessoa já cansa. Ai, meu Deus. É aquela maratona, concentração, entendeu? E com a gestrinona... fica mais fácil. Não, a qualidade é mais fácil. Bem melhor. A qualidade do orgasmo é muito melhor. A facilidade de chegar é muito melhor. E aí, então, dá até gosto, né? Você, tipo assim, você sabe que vai ser tal, em vez de você ficar lá, pensando começar o negócio... não vai. Pois é. Falando, pô, já tô aqui, tô cansada. Ainda vou ter que, entendeu? Ficar aqui fazendo concentração, entendeu? De todos os astros e tal, pra ver se o negócio rola. Aí não tem, né? Não tem desejo que chegue. Mas é exatamente a diferença da gestrinona e do não gestrinona na vida sexual é exatamente isso. É mais fácil de atingir o orgasmo é muito melhor, mais forte, mais intenso e é certo, entendeu? Você já começa o negócio sabendo que o jogo tá ganho. É líquido e certo. Você já começa sabendo que tá ganho, né? Assim, então... É verdade. Essa é uma coisinha importante. Não, gente, importante. é muito bom, é muito bom. E pele? Não tive problema. Eu, quando fui fazer minha primeira consulta, tinha uma pessoa que tinha ido para retirar o implante por conta de uma resposta negativa que ela tinha tido com a pele dela. E olha que minha pele tende à oleosidade e tal, mas, Manuela, eu não tive uma acne, minhas costas não tem marcas, né? Olha que são 14 anos ininterruptos. Eu nunca parei pra descansar, não. E, inclusive, quando chegava... era antes da data, um mês antes, eu já era dodói. Ligava, olha, marque, que eu tenho medo de negócio vencer aqui e tal. Marque logo que eu quero ir. Então, assim, nunca tive nada. O que eu falei realmente foram alguns pelos que eu fiz a depilação definitiva que ajudou, que, né, cessou. E no início eu senti um pouco de queda de cabelo. Mas retenção, pele, nada disso eu tive. Você vê, né? É o que assim, a gente fala, as pessoas falam da questão da acne, da queda do cabelo, porque é importante alertar que isso pode acontecer. Mas... aí fica todo mundo achando que vai acontecer com todo mundo. Não é regra. E não é regra e não é a maioria das pessoas. É um efeito colateral que pode acontecer, sim. Vai acontecer com a maioria das pessoas? Não. Vai acontecer com 30% das pessoas. Eu ia falar 10. De forma grave, que incomoda mesmo, que... sabe, aí chega uma pessoa que quer tirar e tal. Mas aí a pessoa tem a opção também de colocar ou fazer o uso do estradiol, né? Pra poder equilibrar. Pode equilibrar, exato. Eu nunca precisei, eu coloquei uma vez, mas em mim não... Pode colocar, pode equilibrar com estradiol, pode usar um inibidor da enzima alfa-redutase, que também dá um equilíbrio nesse tipo de efeito colateral. Mas não é uma... porque quando a gente fala, fica parecendo, vai acontecer com todo mundo. E não vai. O que acontece normalmente é, a pele fica um pouco mais oleosa naquele início, né? Assim, no
primeiros 2 meses ali a pessoa fica com a pele um pouco mais oleosa, com o cabelo um pouco mais oleoso e tal. Mas é uma questão de adaptação. É um novo ambiente ali hormonal que seu corpo vai se adaptando. E você começa a usar produtos. Depois, um protetor solar mais seco. Normaliza, que normaliza, né? Ou atenua, né? Ao invés de acentuar. E aí, nesse tempo todo, você nunca ficou sem? Nunca fiquei sem. E como era as pessoas? Você falava disso com as pessoas? Eu sempre fui garota propaganda. As pessoas falavam pra você? Gente, pelo amor de Deus, coloque logo o que você tá esperando, minha filha. Porque vai te dar muito mais energia, você acorda de bom humor, você... Pra mim funciona também, talvez não seja o propósito do implante, mas pra mim, na minha cabeça, funciona muito bem, né? Me dá um bem-estar, eu acordo com um humor melhor, né? Mais disposta. Então, eu acho que isso facilita também pra cabeça. Sim, com né? certeza. Então, quando eu precisei fazer a retirada, né? E foi uma das coisas que eu mais senti. Foi o down, sabe? Quando você tira o sintético e que você sente, até porque eu usei durante 14 anos, você sente aquela baixa, né? Então, eu senti uma baixa muito grande, uma falta muito grande, né? Do implante. As pessoas perguntam assim, quando tira, sente? E eu sempre eu falo, assim, eu não posso falar por todo mundo, mas eu sinto. Eu fico me sentindo uma planta. Olha, e eu vou dizer, tipo quando uma está orquídea, perto... não é uma flor, é uma planta. Assim. É um negócio assim. Ai, gente, não tô aguentando. Mas sabe assim? O cansaço é muito maior, parece que você tá carregando 100 quilos. E outra coisa, eu não senti apenas quando eu tive o meu momento que eu precisei retirar. A questão comigo era perto de acabar. Eu acho que tava pouco, entendeu? O negocinho. Entendi, você sentia Aí mesmo. eu falei assim, troca logo, troca correndo, que eu tô precisando de dar um upzinho, entendeu? Então assim, eu tive as minhas melhores experiências com a gestrinona. E aí, hoje você está sem. Pois é, infelizmente. E aí vamos falar também aí do que aconteceu para as pessoas verem, gente, que a vida é real mesmo. E as coisas acontecem e a gente tem que navegar com o que se apresenta, né? Tá, e aí você fez uma cirurgia. Vamos começar daí. Pois é, sem a menor necessidade, vocês mulheres, por favor, né? Não sejam impulsivas na hora de quererem ficar mais, né? Eu já tinha um corpo bem bonito, já estava super satisfeita comigo mesma, mas inventei, né, de fazer uma lipo HD, uma lipo de alta definição. Fui para um médico que uma amiga me indicou, tá? E nessa cirurgia houve um erro médico, né? E eu passei por queimaduras, lesões, né, gravíssimas. Inclusive, até eu tô passando por esse processo ainda, foi em 2021, a cirurgia de setembro de 2021. E tô ainda nessa batalha, porque o meu corpo, ele foi todo, né, a parte esquerda da minha costela e do meu abdômen sofreu uma lesão de queimadura grave, né, uma necrose. E aí, todas ai, gente, desculpa, mas é porque você entra, né, pra ficar gata e sai com marcas definitivas no seu corpo. Por isso que eu falo, muito cuidado na hora de fazer, de escolher o médico que você vai escolher pra fazer isso, pra fazer essa jornada com você. Porque o erro tá suscetível, né? Qualquer cirurgia é uma cirurgia. Então, às vezes, o negócio fica na moda. Porque você não lipo, tarará. Gente, é uma cirurgia. E pode ter um erro risco. médico. Pode ter um risco. Não é porque né? todo mundo, não é porque a amiga fez e a vizinha fez e todo mundo fez que, tudo bem. Não. E que tem risco. Você tem que estar preparada para o erro, né? A gente nunca tá. Porque até a gente paga caro pra isso, né? Paga com a expectativa de sair. E sai lesionada. Enfim, um dos prejuízos que eu tive com isso foi que o médico que me atendeu, ele não prescreveu pra mim um remédio, acho que é anticoagulante, né? Que na verdade esse remédio todo mundo conhece, que se chama Clexane. Então eu não tomei o Clexane pós-cirúrgico com todas essas complicações. E aí, eu aqui em São Paulo, né? Eu sou de Salvador, mas moro aqui atualmente. Senti uma forte dor na minha perna. E aquilo ali pra mim não me parecia que tava normal.
E o médico me disse que foi por conta dos remédios que eu tava tomando e tal, mas teimosa que eu sou, fui na Fleury, fiz o exame e descobri que eu estava com uma trombose, né? Uma trombose que me foi acometida. Eu precisei ir urgente para emergência, tive que fazer tomar xarelto durante alguns dias. E aí o médico, né, nesse hospital, perguntou todas as coisas, os remédios que eu tomava, o que é que eu tinha, o que é que eu não tinha. E ele me sugeriu que eu retirasse os implantes, né? Porque existe o risco e também porque eu precisava passar por uma série de exames. E talvez os implantes, eles, como eu posso fazer? Maquiasse alguma coisa. Interferisse no resultado. E aí, infelizmente, né, os 14 anos de alegria, né, eu tive que tirar todos os meus implantes. Hoje eu tô, gente. Eu falei com ela antes de gravar esse podcast, eu falei assim, amiga, não é possível. A qualidade da minha pele, do meu tônus muscular, como mudou em 1 ano e meio. Dava pra gravar um antes e depois, gente. Fazer assim, balançar o braço antes, balançar o braço depois. É vida. Eu não vejo a hora do médico me liberar. Paula, pode colocar seus implantes novamente. Entendeu? Mas foi uma grande perda também pra mim, porque eu tive que lidar com o down da cirurgia, o down dos implantes que eu não tinha mais, da questão, né, que eu já estava habituada em não menstruar. Então, foram coisas que eu precisei me adaptar. Nossa, né, e que não são coisas muito agradáveis. E com aí você compara, né? Por isso que quando eu falo para as pessoas todas, Paula, o ônus e o bônus. Meu amor, tudo na vida tem ônus e bônus. Tudo, tudo. Mas o bônus de você ter os implantes é infinitamente maior do que o ônus. Então, vale a pena, sabe? Vale a pena a experiência. A gente, às vezes, pega a experiência negativa de uma amiga, você vê 20 pessoas, 50 que teve uma experiência positiva. Você pega a negativa e transforma essa negativa numa conjectura de que pode acontecer comigo. Realmente pode, mas você tem que entender que dentro de quanto mais pessoas colocam, mais chance tem de haverem resultados negativos. Se você bota 10 implantes no Brasil, você vai ter a chance de 0. Você bota 1 milhão, você vai ter a chance de... Então, você não pode pegar essa experiência negativa e trazer ela como verdade absoluta. É um risco, mas é um risco ínfimo, é um risco que eu digo e repito, vale a pena. Pra você, continua sendo... Continua sendo... A primeira opção. A primeira opção, sempre. E aí é isso, tem uma coisa importante pra gente ver aqui, isso, né? Primeiro, a gente saber frear essa impulsividade, pensar as coisas que a gente for fazer. E aí isso vale tanto para quando a gente for decidir fazer uma cirurgia, ou quando for decidir botar o implante também, entendeu? A impulsividade não é sua amiga na hora de fazer uma decisão de saúde, entendeu? Você tem que parar, tem que pensar, tem que pesar os prós e os contras, você tem que ver se aquilo é para você. Quando às vezes as meninas me perguntam assim... eu tenho alopecia androgenética, ou tenho alopecia areata, tenho algum tipo de alopecia e mas eu tenho endometriose e quero botar gestrinona e tal, o que é que você acha? E aí eu falo com essa pessoa, eu faço assim, olha, vamos fazer um exercício, tá? Pense assim, você tem esse histórico de alopecia, está controlado, e você tem a sua dor da endometriose que você quer controlar, certo? Então você vai decidir botar o implante. Botou o implante. Você tá sem dor. Você tá feliz porque você tá sem dor, mas seu cabelo começou a cair. Tipo, o cabelo tá caindo. O que é que é mais satisfatório pra você? Como é que você se sente nessa situação? Entendeu? Aconteceu o que você mais temia. Seu cabelo tá caindo. E aí? Entendeu? Porque a gente tem que considerar, entendeu? Uma coisa que é fato é que não é algo definitivo. Exatamente, você tira. E se não deu certo, você vai lá e tira. Foi a pergunta que eu lhe fiz. Eu já estou estudando a possibilidade de recolocação dos meus implantes. E te perguntei sobre o absorvível e o outro. Porque se você coloca o outro, como é o nome que tem? Os tubinhos? O cilástico. O cilástico. Você pode tirar. Então tá lá, você foi 3 meses, melhorou a dor, mas você acha que não compensou porque seu cabelo caiu muito. Vale o risco.
Vale o Sim, investimento. você vai lá, sabe? exato. Porque não é um processo definitivo. O meu foi definitivo, meu amor. Me queimou, já era. Não tem jeito de eu voltar atrás e dizer assim, tira aqui. Não tem, já foi, já lascou tudo. Então, mas a questão dos implantes, o bom é que você pode tirar. Tanto é que eu fui no outro dia. E tirou, pois Procurei o Dr. Jorge, Luciana foi uma maestra, porque eu tava entupida daqueles tubinhos que não retiraram todos, né? Nas minhas retiradas e colocações. Então, eu tava lá com uns 30 tubinhos. Então, foi retirado um a um. E aí, resolveu. Quer dizer, então você pode resolver. Não é uma coisa que é definitivo. Isso, né? E essa história também tem uma coisa. Por muito tempo, né? Mas por um tempo, a gente se acostumou a um discurso de que, não tira o implante. Não precisa tirar o implante. Porque não precisa tirar o implante é um silicone, é inerte ao organismo, é o mesmo material das próteses de silicone dos seios, não vai fazer mal, tarará, tarará. E a gente se acostumou com isso e aconteceu com muitas pessoas o que aconteceu com você. Foi botando um por cima do outro, daqui a pouco a pessoa tá com 30 implantes. Aí eu falo o seguinte. Quando você bota um implante, o médico chega pra você e fala, Paula, pra você ficar em uma situação anovulatória, pra bloquear a sua ovulação, a sua menstruação, você precisa de 240 miligramas de gestrinona. Essas 240 miligramas estão distribuídas em 6 implantes de gestrinona, tá? Você vai botar aqui, essas 240 miligramas estão aí secretando esse hormônio diariamente por 1 ano. Pronto. Quando chega em 1 ano, não tem mais a dose que corresponde à liberação diária de 240 miligramas. Acabou a dose de tratamento. Só que tem substância nos implantes. Ainda tem substância residual ali dentro. Acabou o prazo ali, só que é o prazo do tratamento. A partir daquele momento, a substância que você tem ali, aquela dose, não é mais suficiente para te manter em tratamento. Você está em subdose. Vamos renovar. Tira um, bota o outro. O que acontece quando você bota por cima? Você fica com a dose dos implantes novos e a dose residual dos implantes antigos. E no implante só tem gestrinona? Só tem gestrinona, não tem nenhum recipiente. E o plásticozinho que envolve esse coisa pode trazer alguma liberação de alguma coisa pro corpo? Liberação não, mas o plástico é um silicone, é inerte ao organismo, mas do mesmo jeito, é o mesmo silicone que faz as próteses mamárias. Hoje em dia a gente já sabe que as próteses mamárias podem ser gatilhos de doenças autoimunes, tá? Tem síndrome de Ásia, tem várias histórias, né, de doenças autoimunes em que o gatilho é o silicone das próteses. Entendi. E o gatilho do silástico, os implantes, então, se é o mesmo material, também pode esse acontecer. silástico também pode ser gatilho para doenças autoimunes. Tanto que pessoas que têm doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, ou lúpus, enfim, doenças autoimunes, o ideal é que se bote o absorvível. Porque não tem esse gatilho, esse possível gatilho de uma doença autoimune. Entendi. Entende que pode ser esse silicone. Porque o que acontece? O silicone tá ali, ele, apesar de não por si, ele não faz uma reação alérgica, ele não causa alergia em 99% das pessoas, ele é um corpo estranho. E seu organismo pode fazer uma resposta. Viu? Eu aconselho entendeu? você, quando for retirar os seus implantes, você pedir a enfermeira que tá colocando pra lhe devolver o número de implantes que você recebeu, entendeu, amor? Porque quando eu fui me ver, eu tava com mais de 30. Mandei foto, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Tava com 30 corpos estranhos entendeu? dentro do meu corpo. Uma coisa, então, como tudo, a gente tem que ter bom senso. Uma coisa é assim, a enfermeira e o médico que estão prescrevendo ali, que estão na lida com a paciente, sabem o perfil da paciente. Sabem já como é o perfil de efeitos colaterais que ela apresenta ou não apresentou nada, enfim. E aí ele vai chegar para essa paciente que vai trocar de um ano para o outro e vai dizer assim, não tem problema não a gente virar, e o médico tá fazendo ali uma análise, tá tomando uma decisão, sabendo que
existe uma dose residual ali, certo? E ele está... Não é porque não tem nada. Tem sim. Tem. É porque dá trabalho pra tirar, Entendeu? né? E é porque dá trabalho de tirar. E talvez não cause realmente nenhuma diferença pra paciente. Talvez não cause. Eu sempre colocava Entendeu? em um lado do glúteo, né? Naquela partezinha de cima. Num ano, no outro ano eu colocava na outra parte. Sim. Tanto é que eu tenho alguns sinais, né? Das colocadas e das retiradas. Então, o importante, se for esse caso de você fazer essa coisa de ano, né? De rodar um ano, ficar sempre com um vencido, que seja no máximo isso. E que a paciente fique só realmente com uma dose. E não cada ano você botar um implante por cima do outro, implante por cima do outro, implante por cima do outro. Porque aí você não faz a menor ideia de quanto tem de dose residual. E a paciente tá ali exposta a cada vez mais implantes de silicone que não é pra estar ali. Entendeu? Aquilo não é tão difícil assim de tirar. Não é difícil de tirar, entendeu? E se for difícil de tirar, tem serviços que se prestam a fazer isso, como a própria MC Implantar. A gente faz esse serviço. Então, encaminha a paciente pra tirar o implante. Entendeu? Ou faz o Clube Implantar, que é um clube que a gente tem de assinatura, que o médico paga uma mensalidade. Ele paga, assim, de acordo com o volume que ele tem de pacientes, ele paga uma mensalidade de R$1.000. Acho que é esse o preço. R$1.000, um médico que tem pouco volume. Ele paga essa mensalidade todo mês e a gente, a Implantar, atende a 2 pacientes dele por mês para fazer a retirada sem cobrar nada a paciente. Tá dentro do custo, é o custo do médico. Nesse caso, Entendi. entendeu? Tem outros casos que o médico já conversa com a paciente antes e a paciente sabe que a retirada é na Implantar e é por conta dela. E aí a paciente vai e paga na retirada, mas sabe que a retirada vai ser feita por nós. Então, existe essa possibilidade e quando é conversado com a paciente, tudo funciona. O que não pode é você ficar botando um implante por cima do outro, correndo risco de prejudicar a paciente. É verdade. Entendeu? Quer dizer, você tava ali, sei lá, há 10 anos com um monte de implante, não sabe se aquilo pode ser um gatilho para uma doença autoimune ou, sei lá, a gente não sabe. Né? E o implante não foi feito para ficar ali 10 anos. Foi feito para ficar 1 ano. É tão simples, entendeu? né? Foi feito para ficar 1 ano. Então, por que vai ficar 10 anos? Sabe? Então, é um discurso que a gente vai tentando mudar, sabe? Para as pacientes entenderem, para os médicos entenderem também, porque muitas vezes eles foram treinados dessa forma, de que tudo bem, tudo bem, tudo bem. E agora a gente tá vendo que não é tudo bem. E que vamos tentar mudar isso e vamos tentar, né, reeducar esses médicos para que eles entendam a importância da retirada do implante. E até a própria paciente, entendeu? Né? Ela, já que tem esse conhecimento, ela pedir para ver se foram colocados 7 tubinhos, você tem que ter 7 tubinhos de volta. E olhe, e às vezes, e aí isso acontece também, por exemplo, a pessoa tem lá 6 implantes, o médico foi e tirou, e às vezes ele conseguiu tirar 4 e deixou 2. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema, porque 2 implantezinhos, às vezes vale mais a pena ele parar do que ele futucar muito. Do que ele futucar muito, entendeu? E são 2 implantes, depois, sabe, assim, aí tudo bem. Né, assim, isso é minha opinião na prática, sabe? Do que eu vejo na prática. Mas o que não é legal é nem tentar e assumir que não tem nenhum problema. Ou dizer que tirou todos, entendeu? Ou, enfim, isso... A desonestidade não é bacana, sabe, assim, a comunicação truncada de que, sabe, porque a decisão é da paciente também, entendeu? Você pode dizer pra ela, olha, vamos deixar. Que tá muito, né, inclusive, no músculo e tal. O que, assim, pensando alto aqui, o que poderia ser feito também é dizer assim, olha, em vez de, você não tinha 6, em vez de botar 6, botar 5. Já que não tem um resíduo ali, vamos ver o que acontece. Né? Vamos ver o que acontece. Se precisar do outro, a gente inclui depois. Sabe? É o bom senso, né? Entendeu? É o bom senso, a conversa com a paciente. As pacientes atualmente já são mais conscientizadas, já são mais educadas em relação. E tem muito mais informação hoje, né? Tem muito mais informação. Na época que eu coloquei, não tinha essa informação toda. Pois né? Não tinha tantos médicos. Na verdade... Só tinha meu avô. Só tinha seu avô, né? E hoje cresceu muito e tem muita informação aí. Tem muita informação boa e ruim,
Né? Assim, a gente tem que fazer a nossa parte para a informação boa chegar antes e chegar mais abundante. E passos de formiguinha, e educando, e falando sobre o assunto, e repetindo, sabe? Dando coragem para paciente chegar lá e perguntar ao médico, não, mas, entendeu? A gente pode fazer assim, porque é tudo decisão conjunta, não tem uma decisão que seja só do médico, se o corpo é da paciente. E é personalíssimo, é como eu falei. É personalíssimo. Um implante que é pra mim, prescrito pra mim, porque muita gente às vezes vai e fala assim, não, eu quero a dosagem de minha amiga. A minha amiga deu certo, sim, mas sua amiga não tem o seu peso, não tem a sua altura, ela não tem as mesmas necessidades que você. Então não funciona, o que funciona pra uma não funciona pra outra, porque já tem gente que já vai, não, Paula, porque eu vou colocar tanto. Eu falei assim, mas você vai colocar, você já passou pelo médico? Não, porque minha amiga fez assim, deu certo. Eu digo, gente, mas presta atenção, sua amiga é uma pessoa, você é outra, né? Então também tem isso, sabe? Eu acho que alguns médicos precisam aprender também a dizer não, sabe? Essa taxa não é adequada, essa taxa vai trazer efeitos colaterais, porque você pode ter certeza que as pessoas que estão tendo efeitos colaterais talvez não foram muito bem assessoradas clinicamente, né? Tá tomando uma dosagem maior porque quer ficar musculoso, muda, né? Completamente a função da gestionada. A gestionada não é pra ele deixar musculoso, não é pra... Não é esse o efeito direto. Isso é uma coisa que é uma consequência, não deve ser a causa. É uma consequência que pode acontecer ou pode não acontecer. Agora mesmo, essa semana, tinha um post de um médico que falava assim, o chip do emagrecimento, emagreça esse chip da beleza me mata, quilos, né? Quando eu ouço. Emagreça 15 quilos em um ciclo de 40 dias e 90%, sei lá, a maioria de gordura, não sei o quê. Uma coisa maluca. Até a promessa dele tava mal feita, sabe? E absurda. Era uma coisa de mágica, sabe? Tipo, 40 dias você vai emagrecer 10 a 15 quilos de gordura, sem fazer esforço, deitado na cama comendo Doritos. Só pode. Assim, entendeu? Eu falei, gente, né? Como é isso? E era o chip, o tal do chip, que é um terror, que só faz as pessoas pensarem que é mágica, que sabe, tecnologia e tal, e não tem nada disso. Sabe, assim, é um implante que meu avô desenvolveu há 50 anos, e é o mesmo implante. Então, é uma tecnologia nova? Mentira, não é uma tecnologia nova. Tecnologia que meu avô desenvolveu há 50 anos. Que a gente continua fazendo igual, porque funciona. Imagina. Entendeu? Mas as pessoas querem mudar o discurso para dizer que é novo, é moderno e por isso que funciona. Enquanto não é. É bem antigo. Foi desenvolvido há 50 anos. Foi desenvolvido há 50 anos, dá certo. Já tem 50 anos de pessoas, de históricos aí, de pessoas que colocaram, né? E de sucesso. Eu sou um exemplo disso. Há 14 anos usando, nunca tive nenhuma intercorrência, né? A intercorrência que eu tive não tem nada a ver com os implantes. E eu acho que é isso. Eu acho que quem tá assistindo a gente, que se tem dúvida e tal, tem que pensar que ficar mais magra, com tecido bacana, né? A pele melhor, isso não deve ser a causa do colocamento do implante, né? Da colocação do implante. Isso você tem que imaginar que é uma consequência. É uma consequência, né? Se você também fizer. Né? Então a causa tem que ser outra, tem que ser a sua necessidade mesmo, né? De vida, de você, assim, estar procurando melhorar alguma coisa na sua vida. Na sua saúde, né? Você tem uma menstruação que te incomoda, que você tem que usar... cólicas entendeu? terríveis. Tem que usar um contraceptivo oral, em vez de que usar é um saco. Agora eu tô tendo que usar a pílula. Quer dizer, todo santo dia de manhã eu tenho que me lembrar porque se eu errar... Imagine eu com a filha de 14 anos agora, no meio de um furacão, engravidar. Aí eu tenho que todo dia pegar aquela meu negocinho, ver os dias, eu sou totalmente desastrada, colada pra ver as datas. Eu digo, gente, que dia é hoje? Mesmo é domingo, também que eu tomei o remédio de ontem. Não existe mais isso, gente. Pelo amor de Deus, isso é das cavernas mesmo. Então, é uma opção. É uma opção que o médico e a paciente tomam juntos, é uma decisão, é uma responsabilidade conjunta, não, é o que eu falei antes. Não tem como a decisão ser do médico se o corpo é da paciente. Exatamente. Entendeu? E a vida também é minha, da paciente, entendeu? Tem que estar junto, tem que entender o que está acontecendo e decidir junto, sabe? Porque aí sim o tratamento dá certo. Aí mesmo que dê errado, dá certo.
Porque mesmo que a pessoa tenha verdade. efeito colateral, mesmo que tenha tudo que achava que não ia ter, mesmo que tenha, dá certo porque ela se responsabilizou. E uma coisa também, entendeu? sabe? Porque, como você falou, que a gente tem que falar a verdade sempre. Já existiram trocas minhas que eu não fiz exame. Entendeu? Antes de fazer a colocação. Então, o que acontece? Você tem que achar estranho a pessoa querer trocar o seu implante sem você mostrar um exame antes. Então, eu acho que também nós temos que fazer a nossa parte. Sim, entendeu? Porque o fácil pode ser um caminho que não vai te levar. Exatamente. Entendeu? Tem que se questionar. Tem que se questionar. Tem que se questionar. E eu vou encerrar o nosso bate-papo com essa reflexão para vocês, que é muito importante, de vocês, pacientes, terem ouvido crítico, terem olhar crítico, saberem fazer perguntas, saberem pensar sobre as respostas que vocês recebem. Não é só fazer pergunta, é pensar se aquilo faz sentido para você e se responsabilizarem pelo tratamento e pelas decisões de saúde que vocês tomam. É verdade. Porque na nossa vida é só a gente mesmo que cuida da nossa saúde, do nosso corpo, E do as nosso consequências tempo, quem sofre e as consequências somos são nós. nossas. Então, a verdade é que a gente tem que sempre buscar estar saudável. Cuidar da saúde é mais fácil e mais barato que cuidar da doença, né? Então, cuidar da saúde, verdade. estar bem, se responsabilizar e ir pra frente. Viu? E viva os implantes hormonais, gente. E Tô viva os louca implantes pra colocar os hormonais. meus. Corre! Viva os implantes hormonais, amiga. Obrigada, amei nosso bate-papo. Amei. Fiquei tensa no início, né? Deu tudo Mas foi certo. maravilhoso. Obrigada, viu? Obrigada Eu que pelo agradeço. convite. Foi maravilhoso, né? E, Até a próxima. por favor, coloquem logo seus implantes correndo, viu? Tchau, gente. Até a próxima.